Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Nexus Ambiental, nosso podcast voltado para tecnologia e inovação na área ambiental. Eu sou o Henrique Gonzalez e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Alice Raj. É um prazer te ter aqui, Alice. Eu já vi pelo LinkedIn que seu currículo é extenso, né? Você é bióloga, mas seu currículo é extenso, então seja bem-vindo e comece se apresentando aí pro pessoal. Obrigada, Henrique. Primeiro, agradecer pela oportunidade de vir aqui bater esse papo. É uma causa e é uma área que eu acredito muito, assim, que os profissionais que estão chegando vão vir realmente para mudar o mundo. É uma coisa meio idealista, às vezes, mas a gente sabe que a gente precisa realmente fazer algumas coisas agora, né, para garantir que as próximas gerações vão ter aí uma sobrevivência, pelo menos, né? Eu sou mãe, tenho um menino de 11 anos e me preocupo com isso. Em 2050, o meu filho vai ter a minha idade hoje. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens assim, né, trazendo um tema também que os jovens estão começando a se interessar cada vez mais e ver isso pulsando, né? Não, é fantástico trazer pessoas com experiência, pessoas que são referências no mercado, porque às vezes tem muito aluno também que, né, tá na graduação e fica meio perdido, fica meio desconectado do que está de fato se passando no mercado de trabalho, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você sempre quis trabalhar na área ambiental? Como é que surgiu essa paixão? Nossa, é interessante. Na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer psicologia. E eu tive uma professora de biologia que me fez assim, me encantar pela área. E eu comecei a me apaixonar pela biologia e resolvi fazer, então, biologia. Fui para Viçosa, cursei biologia lá e durante a graduação, tem gente que às vezes vai para a graduação e não consegue gostar de nada, né? Fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O meu problema era inverso. Eu fazia microbiologia, falava, quero trabalhar com microbiologia. Fazia invertebrados, quero trabalhar com escorpiões. Eu tive a época que eu queria trabalhar com escorpião. E assim fui me apaixonando por tudo. Comecei a trabalhar no laboratório de formigas. Fiquei 4 anos fazendo iniciação científica com formigas cortadeiras, trabalhando com parasitismo social, bem biologia mesmo, assim, já pensando um pouco na ecologia, no entendimento do funcionamento de ecossistemas. Aí fiz o meu mestrado lá em Viçosa, já no laboratório de ecologia de ecossistemas. E eles botam alguma coisa na água de Viçosa? Porque tem muita gente boa de Viçosa na área ambiental, né? O outro escritório que eu trabalhava, cara, muita gente de Viçosa e muita gente boa mesmo, da UFV. Nessa época que eu entrei, o curso de biologia de lá, ele ficou como o primeiro, sabe? Não tinha, eu não sei se ainda tem isso no MEC, né? Sim, tem os rankings lá. Os rankings lá, e o curso de biologia de Viçosa era o primeiro do Brasil. A gente até tirava um pouco de onda disso na época, eu me arrependo um pouco, sinto um pouco de vergonha disso. Mas realmente era um curso excelente. Tem lá os cursos agrários, né, que são muito antigos. Então, era muito bacana mesmo ter essa oportunidade lá com profissionais que estavam vindo de fora do Brasil, sabe? Trazendo tecnologias e discussões muito avançadas e, ao mesmo tempo, exportando também o nome do Brasil para países como a França, por exemplo. Nosso laboratório tinha uma conexão direta com a França. Então, foi uma grande oportunidade e eu me apaixonei pela área ambiental. E depois saí do mestrado e fui morar em Três Rios, né, que era a cidade vizinha à cidade que eu nasci. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha, 50 mil habitantes, chamada Paraíba do Sul. E sempre estudei na cidade maior, que era a cidade vizinha, Três Rios. E quando eu saí do mestrado, eu já voltei para morar em Três Rios. E comecei a trabalhar com educação ambiental lá. Até que em 2013 teve um concurso da prefeitura e eu passei na vaga lá de biólogo, né? E eu entrei, todo mundo, hoje em dia, eu acho que tem muito isso, a gente acaba fazendo concurso pela estabilidade. Eu entrei pela estabilidade, interessada nisso, mas quando eu entrei, Henrique, eu me descobri assim de novo, sabe? Eu comecei de novo a viver isso, de gostar de tudo, de me apaixonar por tudo, e também não admitia dizer que não sabia alguma coisa para um munícipe que fosse lá nos procurar, sabe? Eu não admitia a gente não ter resposta para as coisas. E essa curiosidade me fez conhecer muitos temas, porque eu queria estudar sobre tudo para ter resposta para as pessoas, né? E depois de muito tempo eu fui estudar gestão pública e liderança e um professor falou para mim, o gestor público, o político, quem quer que seja que esteja atuando na área pública, ele tem que ter no centro do pensamento dele as pessoas. Se você vê algum gestor público, algum político, fazendo um discurso em que ele não menciona as pessoas, esquece.
Esse cara tá com uma intenção diferente da intenção que a gente espera de uma pessoa republicana. Né? E eu me identifiquei muito com isso. Realmente, é o que eu descobri depois também, que tem um nome, é o ethos público. Antigamente, a carreira do servidor público era criada para pessoas que tinham esse perfil, esse ethos público, esse comportamento de se dedicar ao público. Né? Então, tanto que o servidor público ele se aposenta antes, ele tem alguns regimes diferenciados. Por quê? Por que isso foi criado dessa forma? Foi criado dessa forma porque o servidor público, em teoria, era uma pessoa que dedicava boa parte da vida para a comunidade. E, a certo nível, ele não sabe nem se as pessoas que se aproximam dele, os amigos que ele faz, são amigos dele, de fato, pela pessoa que ele é ou pela função que ele ocupa. Né? Por exemplo, um juiz. Então, ele acaba se cerceando muito, sendo cerceado de viver a própria vida intensamente, né, durante esses anos. Então, a carreira do servidor público foi criada para um tipo específico de pessoa. E eu própria não sabia que eu era desse tipo de pessoa, sabe? Eu fui descobrir depois que eu entrei e que eu comecei a ver as possibilidades que a gente tem de mudar a vida das pessoas mesmo, sabe? E fiquei lá durante 3 anos, por aí, 3 anos, 4 anos, como bióloga concursada, e fui convidada para ir para o município vizinho, que é Sapucaia, também um município bem pequenininho, de 17 mil habitantes, como diretora de meio ambiente. E lá é interessantíssimo, porque é pequeno, mas são 5 distritos. Então, você tem 5 equipamentos de tudo. Você tem 5 cemitérios, você tem, sabe, é uma gestão super diferente. E aí fiquei lá durante 7 meses. E, nesse período, acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, sabe? Avançar na formalização da cooperativa de catadores. Lá já existia um trabalho de coleta seletiva solidária, né? Que é essa feita através de cooperativa, mas ela não era formalizada. Então, você não tinha um link direto da prefeitura com a cooperativa que trouxesse uma segurança jurídica para aquela relação de trabalho, né? E aí nós conseguimos fazer isso, avançamos também com a legalização de um aterro sanitário municipal, que também não é muito comum. Né? Sapucaia, ela teve uma inundação causada pela AHE de Simplício, né? Aquela pequena usina central hidrelétrica. E aí teve um alagamento numa área e, em outra área, teve uma redução da vazão do Rio Paraíba do Sul. E aí o Ministério Público colocou algumas obrigações para essa empresa, dentre elas a criação do aterro sanitário, a criação de estações de tratamento de esgoto. Então, era interessantíssimo ter isso pela primeira vez ali, essa experiência, porque a maioria dos municípios não tem esses equipamentos. Que legal essa reflexão, ver tipo, o brilho no seu olho falando no setor público. Normalmente, às vezes, a gente, conversando com outras pessoas, a gente escuta mais a história até ao contrário, né? Da pessoa que começou no setor público e aí não estava muito satisfeita ali, e aí depois começou a empreender, quis sair, falar, agora eu vou mudar de vida. E ver você falando tipo, muito bem do setor público, da sua vontade de mudar, né? De dar voz para a população, isso é bem legal, né? Não é fácil não, Henrique. Eu também já tive essa fase de achar que eu não queria mais isso, que não vale a pena, de assim até um senso de que ninguém liga para isso. Porque muita burocracia, muito papel, não dá... E nós da área ambiental, vamos falar a verdade, a gente acaba não sendo a prioridade dos políticos porque não somos a prioridade da população. Né? Então, eu costumava brincar que eu ia ver os comícios. Nas eleições anteriores à pandemia, a gente tinha os comícios. Talvez agora também volte a ter. Mas eu ia ver os comícios e aí o político falava, eu vou lutar pela saúde, pela educação, pelo emprego, pelo esporte, pelo lazer. E eu ficava, mais um pouquinho. Tá quase. E não chegava nunca no meio ambiente, sabe? E é claro que não é por má vontade, é porque ele está ali para representar os interesses da população. E, de fato, se você for fazer uma pesquisa dos interesses da população, pouquíssimas pessoas vão dizer meio ambiente. Né? Essa lista vai ser muito parecida com a lista que os políticos defendem. Né? Eles estão ali para representar os interesses, para refletir os interesses da população. E aí entra num looping. Então, como que você faz a população se interessar mais para que o meio ambiente suba nesse ranking de interesse geral? Através da educação ambiental.
Então, eu trabalhei com educação ambiental há muito tempo. Eu acho que é a grande chance que a gente tem, é o grande instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, porque, através da educação ambiental, você consegue cortar esse ciclo vicioso, né? Então, a partir da educação ambiental, você faz as pessoas entenderem, acreditarem mais, cobrarem mais, né? E aí você consegue também ter políticos que vão falar saúde, educação, meio ambiente, entendendo que o meio ambiente está ligado a tudo isso. Né? E, assim, falando mais na parte operacional mesmo, quando você passou no concurso, como é que era, tipo, o dia a dia de trabalho? Era muita coisa nova para você? O que você fazia ali na prática, de tarefa mesmo? Era muita coisa nova porque eu, como bióloga, estudei muito biologia básica. Então, eu me especializei ali, a gente tinha essa característica lá em Viçosa, que nos últimos 4 períodos você se especializava numa área. Eu me especializei em zoologia, então depois fui para o mestrado, estava vindo da área acadêmica, que é muito biologia básica. Então eu fui trabalhar com licenciamento ambiental. Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar em licença ambiental nessa época. Eu fiquei meio desesperada, eu falei, poxa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Mas aí você começa a entender os princípios do direito administrativo, de como funciona a coisa pública, que é, por exemplo, o princípio da legalidade. Então, o servidor público é diferente da pessoa comum. A pessoa comum ela não pode fazer aquilo que a legislação veda. Então, vai falar, você não pode matar, você não pode roubar. O servidor público, não. Ele é totalmente regido pelo que a legislação permite. Então, ele só pode fazer o que está previsto na legislação. A partir desse entendimento, você começa a entender que, bom, então eu tenho que estudar lei. Eu tenho que entender as leis, porque eu estou restrita ao que a legislação me permite fazer. Né? Como servidor, eu estou restrita a isso. E essa é uma coisa também muito interessante de se discutir, porque isso também precisa ter um caminho de volta. Já que o servidor só pode fazer aquilo que está previsto na legislação, ele também tem que ter um caminho de indicar ao legislador as melhores leis a serem feitas. Né? Já que é ele que é o técnico, que entende o impacto na ponta daquela legislação. E esse foi um trabalho também que foi muito agradável de fazer. Eu sempre gostei muito de fazer essa pesquisa legislativa, construir essa coxa de retalhos. Então, foi muito bacana. E depois de Sapucaia, eu recebi o convite de voltar para Três Rios, agora como secretária da pasta de Meio Ambiente e Agricultura. E fiquei lá por 3 anos e meio como secretária. Aí foi uma mudança geral. E essa questão da política você nem imaginava antes no começo, né? Foi acontecendo ali junto da trajetória. Nunca imaginei nada disso. Mas até então, e até bem pouco tempo, eu me envolvia na política porque é um cargo técnico político, né? Mas eu nunca tinha me envolvido com política partidária, sempre tive até um pouco de preconceito, sabe? Sabe aquele político que ele fala que é da área privada? Eu não sou político, eu sou da área privada. Eu tinha o prazer de falar, eu não sou política, eu sou técnica, também tem esse grupo aí. E aí eu senti também que eu estava, apesar de ser técnica, eu não era gestora. E você tem que ser gestor para tocar uma pasta, ainda mais uma pasta super séria como essa. Então eu precisava entender um pouco de orçamento público, de licitações, né? Senão como é que você toca sem entender nada, você fica totalmente à mercê, sem conseguir planejar as ações que você vai desenvolver. E aí eu me inscrevi numa pós-graduação que é bem concorrida, que é o Master em Liderança e Gestão Pública, do CLP, que fica lá em São Paulo. Era até um curso bastante caro, então eu primeiro fiz um processo seletivo super assim, extenso, passei, só que passando eu não tinha como pagar. Aí eu entrei no outro processo seletivo, que era para eu conseguir uma bolsa. E eu consegui uma bolsa de 95%. Caramba! E aí fiz essa pós-graduação que mudou completamente a minha forma de enxergar a coisa pública. Essa pós ela é formada por 4 pilares, que são gestão pública, né, estrito senso, política, liderança e resolução de problemas complexos. Nossa, e aí, de 15 em 15 dias, eu já como secretária, eu ia na sexta-feira e passava sexta e sábado em São Paulo estudando com pessoas de diversas áreas da educação, saúde, desenvolvimento econômico e do Brasil inteiro. Então, aquilo foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que contribuiu muito também para
para me melhorar como pessoa, como líder. Eu aprendi que a liderança ela é um reflexo do líder. Então, se o líder ele não está bem, se o líder ele está com conflitos, se o líder não consegue lidar com críticas, né, isso tudo reflete no processo de liderança. Né? A gente fala que não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Não dá para ficar... Aí você vai ver o líder não cuida da saúde, né? Não faz exercício, não se alimenta bem, faz nada. Como é que você, né, quer que ele tenha, sei lá, 100 funcionários, 200 funcionários, se ele não cuida do corpo dele, né? Exato. Que é a casa dele, ele vai cuidar da empresa e dos Ainda outros, mais de uma né? cidade. Exato, se você de uma não consegue cidade. cuidar de si próprio, como que você vai cuidar de uma população inteira? Né? Então, e principalmente o emocional, porque não é fácil estar nesse papel. Eu, inclusive, no final da minha gestão em Três Rios, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade gravíssima. E eu gosto de falar sobre isso não é uma vergonha para mim. Isso é uma coisa que eu gosto de trazer até como um alerta. Né? Essa crise começou a se desenvolver por causa das redes sociais. É muito difícil hoje também a gente se expor dessa maneira, porque a sensação é que você não consegue fazer nada certo. Você sempre vai ter alguém falando que você está fazendo alguma coisa errada. E, até certo ponto, você precisa ouvir essas críticas e internalizar essas críticas para poder conseguir melhorar o que você estiver fazendo errado. Mas, a partir desse ponto, a partir de um ponto, você também precisa estar firme no seu propósito. Porque não tem o que você faça que não vai ter uma crítica. Então, isso foi um crescimento gigante para mim. Depois que eu saí de Três Rios, eu fui secretária em Areal, que é um município vizinho, que tem 12 mil habitantes. É um município no pé da Serra de Petrópolis, que as pessoas vão conhecer como o município que tem a vinícola, Borgo del Vino, que é a réplica da Vila Toscana. Eu participei disso tudo porque lá eu já incorporei uma outra pasta. Eu fiquei com meio ambiente, agricultura e turismo. Então, foi assim, muito desafiador. A gente teve que estruturar a secretaria do início e eu lidava com muita sociedade civil. Para você ter noção, eu lidava com, se eu não me engano, 7 grupos de sociedade civil. Desde associação de artesãos, produtores rurais, conselhos, né, que são muito importantes. Os conselhos são grupos paritários em que você tem metade daquele grupo formado pela sociedade civil e metade pelo poder público. Então, é uma ferramenta de participação social, de controle social sobre as políticas públicas. Eu acredito muito nos conselhos, mas, como toda coisa dentro da democracia, é trabalhoso. É muito trabalhoso você lidar com esses embates, com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Então... E na internet isso tudo amplifica muito, né? E a gente tem que ter meio que a mente blindada, assim, porque é exatamente o que você falou. Às vezes você tá colocando ali seu ponto de vista, não vai agradar todo mundo, só que às vezes, pelo menos o que aconteceu comigo, assim, fiz um vídeo, e aí todo mundo elogiando. Se tem um comentário ali que a pessoa não gostou ou discordou de alguma coisa que você falou, aquilo que te corrói. Então, você meio que ignorou as coisas boas. Então, tem 300 comentários bons, tem um negativo. E aí você vai e você fica focando no negativo, né? Não positivo. Com o tempo, né? A gente já tá meio que produzindo conteúdo na internet já há mais de 5 anos. Então, com o tempo, você vai meio que blindando. Mas no começo, isso é uma coisa que pega muito, né? Sim, sim. E a internet amplifica muito por isso que você a tem voz meu dessas filho, pessoas. tá com a terapia muito em dia, tá? Eu nunca mais largo minha terapia. Toda terça, beijo meio-dia, pra tô doutora lá. Lu, psicóloga maravilhosa. Nossa, gente, terapia é vida, porque aí sim, eu depois de muito tempo, você vê, isso aconteceu no final de 2020, e eu saí da gestão de Três Rios e emendei na gestão de outro município com 3 pastas. Então, aquilo foi acumulando, até que cheguei a um ponto, e eu tinha passado por algumas decepções também, sabe? Inclusive da Ministério Público e tudo, de coisas que eu achava que tinham que ser corrigidas, sabe? E que não foram corrigidas. E as pessoas, assim, também muito achando que aquilo ali era uma bobagem, essa coisa do meio ambiente é bobagem. E aí eu passei por aquela fase, isso que eu estava te falando, eu passei pela fase de, ninguém liga para isso. E aí, quando eu me vi nesse momento, lá em Areal, eu já estava assim, a pessoa fica insistindo muito,
para cortar a árvore. E eu sempre fui muito firme no que eu sabia que era certo e que tinha que ser feito. Chegou um ponto que eu já não estava tão firme assim. Eu já estava querendo evitar a fadiga. Uhum. E aí a pessoa começava a cortar. Eu já estava assim, corta logo essa árvore. Vamos, assina logo essa licença. Quando eu me vi nisso, eu falei, não, isso não está bacana, entendeu? Eu não posso proteger, eu não posso lutar por uma pauta se eu não tiver 100% empenhada em lutar por isso. Né? Pelo que eu sei que é verdade, pelo que eu sei que é importante. Tu vê que tu começa meio que se desconectar um pouco do teu propósito ali, porque às vezes tu tá cansada, tá estressada, com a cabeça em outro lugar, Esse que é o perigo. E quando você erra sendo um líder na iniciativa privada, o que você vai fazer é que a sua empresa vai quebrar. Uhum. Ou, né, assim, no pior dos casos, você vai gerar um transtorno para várias famílias, vai deixar algumas famílias desempregadas. Isso é péssimo. Agora, se você erra como gestor público, você causa um transtorno que pode ser dificílimo de ser remediado, ou até que não pode ser remediado. Se eu erro na emissão de uma licença ambiental e essa licença autoriza uma empresa a funcionar de forma sem os controles ambientais, de forma irregular, e essa empresa polui de forma irreversível algum manancial, alguma coisa. Olha o transtorno que eu vou gerar para a sociedade. Né? Um transtorno, inclusive, de saúde. Então, eu falo sempre, o meio ambiente está relacionado a tudo. Está relacionado à saúde, está relacionado à geração de emprego, está relacionado ao futuro, à educação. Então, é muito maior do que aquilo que a gente pensa que, muitas vezes, assim, olhando de fora, né, acha que uma Secretaria de Meio Ambiente está ali para autorizar cortar árvore, para podar árvore. As pessoas falavam muito isso para mim. Eu falava, cara, todo mundo tinha que ter oportunidade de passar um dia na Secretaria de Meio Ambiente, para entender como que o ambiente, trabalhar com o ambiente é uma coisa gigantesca e de muita responsabilidade. Então, quando eu me vi assim, fraquejando na causa, eu achei melhor sair. Uhum. E aí foi quando eu fui para a iniciativa privada, muito pensando, eu não quero mais saber disso. Não quero mais saber aquilo que você falou, né, que as pessoas saem meio traumatizadas. Sim, sim. O trauma é real, porque você se dedica muito na iniciativa, eu falo assim, né, no poder público, para você fazer uma pena levantar da mesa, tem que vir 6 pessoas soprando com muita força, sabe? Porque tem todo um procedimento que você tem que seguir. Então, se, por exemplo, o banco da praça quebrou, você não pode ir ali pegar um dinheiro, vai lá, compra lá outro banco. Você tem que fazer um procedimento, tem que publicar, tem que fazer um certame. E agora está ainda mais complexo. Tem um porquê também, né, para você evitar as subjetividades, a corrupção e tudo. Então, hoje você tem que fazer um estudo técnico preliminar, que é uma coisa super complexa. Você tem que justificar por que esse banco, dessa madeira e por que não aquele. Sabe? É muito complexo. Por mais que tenham pessoas com mentalidade de inovação lá dentro, acaba que não consegue ter o mesmo ritmo de uma empresa privada que fala, vou lançar um produto, vou lançar outro, vou testar isso aqui. A gente trabalha muito com teste o tempo inteiro, testando coisa nova, e aí o jogo é outro, né? Exatamente, Henrique. A gente fala que o poder público é um elefante, né? Ele dá passos lentos, só que cada passo que ele dá, ele gera um salto, né? Então, isso é importante, porque a gente constrói, sim, políticas públicas. É possível, tá? Então, não tenho... Hoje, eu acho que eu saí desse lugar que eu estava de achar que ninguém liga para isso e tal. E eu saí por uma experiência também que eu vivi. Graças a Deus, eu vivi essa experiência que me tirou dessa descrença. Eu participei da coordenação técnica e da organização do primeiro Congresso Internacional de Resíduos Sólidos em Búzios, que foi em outubro de 2025. E lá a gente reuniu várias iniciativas. 2025? Não, perdão, em 2023. 2025 vai ser a segunda edição. Tá, vai ser a cada 2 anos, a gente vai ter uma edição. Já está convidada aí. Já estão convidados. Outubro de 2025, o segundo Congresso Internacional, agora de Resíduos e Saneamento, que também foi um aprendizado do primeiro, né? A gente não consegue descolar os 2 temas. A gente não consegue falar de saneamento se a gente não falar em gestão de resíduos e vice-versa. Então, a gente resolveu ampliar um pouco, mas só para que a discussão seja mais completa. Né? Mas esse congresso, Henrique, nossa, ele, de novo, me fez acreditar, porque a gente conseguiu trazer várias iniciativas, principalmente do Brasil, mas de fora do Brasil também,
Era um congresso internacional. E assim, eu pude ver que existem pessoas trabalhando e fazendo e que é possível. A gente fez um evento presencial agora em São Paulo, lá no CREA, né? No CREA São Paulo, o Nexus. E é muito bom, assim, porque você consegue, de fato, conversar com as pessoas mesmo, né? Ver a ideia deles, o que eles estão fazendo. E essa troca é o que a gente não tinha ali na pandemia, agora tá cada vez mais o pessoal dando importância para esses eventos presenciais, né? Sim. E, tipo, essas palestras... Eu sempre falo, o evento foi muito bom de palestra. Foi, pô, as palestras normalmente são legais, assim. Mas, para mim, o forte é a conexão que tem, o networking que rola, as oportunidades que abrem ali dentro, né? Sim. E foi uma experiência muito legal, porque quando eu construí, junto com o Comitê Técnico Científico, a grade do evento, a gente começou a pensar qual que seria o formato que faria mais sentido, que fosse mais enriquecedor. Nosso público prioritário eram os municípios, porque a limpeza urbana, os serviços de limpeza urbana, que englobam a gestão de resíduos, são obrigações dos municípios. Os municípios são os titulares dessa obrigação. Então, a gente tinha muito município lá participando e a gente queria que fosse interessante, que fosse agregador e que não fosse mais do mesmo. Isso era muito importante. Então, a gente brifou muitos palestrantes assim, para não fazerem históricos, sabe? Que em 1972, não sei o que. A gente partiu do pressuposto de que todo mundo ali já sabia aquela parte superficial, inicial. Não é para ficar falando da cor da lixeira. Isso, exatamente. Então, evitar conceituações, né, que já foram muito discutidas. E aí, os palestrantes começaram a exercitar isso de trazer o que há de novo. Né, o grande lema do Congresso, e a grande missão do Congresso, era responder o que fazer até 2030. Então, isso trazia duas pegadas. Trazia um marco temporal, internacional, e trazia também essa pegada do pragmatismo. Tá? A gente já vem discutindo muito. Agora, o que a gente faz? O que a gente pode, de fato, arregaçar as mangas e trazer para a sociedade? E o que já está sendo feito que pode ser replicado? E você viu ideias boas surgindo lá? Tem coisa já sendo implementada? Tem muita coisa sendo implementada, muito boa. E eu entendi, inclusive, que não é só dinheiro o problema. Existe um problema de recurso, né? As pastas ambientais geralmente são pastas que têm poucos recursos. E tem uma discussão que precisa ser feita com a sociedade, e isso tem que ser colocado na mesa mesmo, discutido abertamente, sobre a taxa de lixo, né? Que a gente chama assim, taxa de lixo, para as pessoas entenderem do que se trata. Mas, na verdade, do que a gente está falando? A gestão de resíduos ela tem um custo. Ela tem o custo dos caminhões que vão coletar esses materiais, ela tem um custo das pessoas que vão trabalhar ali, ela tem um custo da destinação final, né? Então, para a gente cobrir tudo isso, esse recurso tem que vir de algum lugar. De onde que vai vir? Né? Hoje, os orçamentos dos municípios, é muito interessante a gente falar sobre isso também, para você ter noção, 45% do orçamento de uma prefeitura tem que ir para educação e saúde. Aí a gente tem a folha de pagamento, que se tiver tudo bonitinho, bem redondinho, essa folha está em 45% a 50%. Vamos dizer que esteja 45% para a gente ser bem bonzinho e otimista. Aí a gente já consumiu 90% da receita de um município. Os outros 10% são para saneamento, asfalto, limpeza urbana e todos os outros serviços que são prestados no município. E ainda tem mais. Na saúde, é muito raro que um município coloque só os 20%. Geralmente, ele acaba tendo que inteirar mais. Né? Então, as obrigações são cada vez maiores, de medicamento, de exames e tudo, e o município tem que inteirar essa conta. Então, acaba sendo um pouquinho mais de 45% em saúde e educação. Mas a gente está sendo bonzinho, né? Vamos pensar que 90% só está comprometido. Mas você tem alguma visão, um posicionamento pessoal em relação a essa distribuição desses percentuais? Assim, eu acho super necessário. O Brasil, ele precisa realmente agora investir muito em saúde e educação. Não tem como, essas são as prioridades, né? Eu só acho que a gente talvez precise entender que não tem saúde sem você pensar em saneamento. Né? Você fica tentando apagar um incêndio ali que vai reacender. Esse ano a gente teve um surto de dengue. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro também, mas na maior parte do Brasil isso foi um problema nacional.
Em Três Rios não foi diferente. Agora, por que será que a gente teve esse surto de dengue? Né? A dengue é uma doença de veiculação hídrica. Ela está totalmente relacionada à falta de saneamento. E é claro que também foi agravado por uma questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são agravadas, por sua vez, pelas atividades humanas, sem um controle ambiental. Então, está tudo interligado. Né? Não tem como mais a gente separar, colocar o meio ambiente como se fosse aquele ambiente intocável, em que você vai para meditar, para abraçar a árvore. Não, hoje, inclusive, a gente costuma dizer que a gente está falando de uma pauta de problemas socioambientais. Não tem mais como você separar um problema social de um problema ambiental. Eles já estão muito interligados. Sim, e o meio ambiente está ligado justamente também a trabalhos de prevenção, né? Igual a gente viu agora no Rio Grande do Sul, né? Que não teve nada de prevenção, teve, né, pouquíssimo investimento na questão ambiental e deu no que deu, e aí acarreta muito mais gasto em saúde, em todas, né, as outras pautas. Né? Exatamente. E eu vi alguma notícia, eu confesso que não me aprofundei. O pessoal que está aí assistindo, por favor, confira essa informação. Mas me parece que no Rio Grande do Sul eles tiveram, um pouco antes desse trágico incidente que aconteceu lá, trágicos, porque foi mais de um, eles tiveram uma mudança do Código Ambiental, um retrocesso, inclusive, com alguma eliminação de alguns artigos e tudo mais. Então, aí você vê, poxa vida, né? Ao invés de a gente estar fortalecendo a pauta, e quando eu estive como secretária lá em Três Rios, essa foi uma demanda que a gente estava tentando atender. Nós refizemos todo o Código Municipal de Meio Ambiente para que a gente tivesse uma adesão maior às pautas mais atuais. A ciência vai trazendo coisas, vai trazendo informações e você vai incorporando isso. O nosso Código Municipal de Meio Ambiente de Três Rios é de 2007. Então, de lá para cá, muita coisa já foi descoberta. E a gente fez esse trabalho de atualização com os profissionais da secretaria. Então, nós pegamos os profissionais, criamos uma comissão, e esses profissionais que já estavam trabalhando há muito tempo e vivendo ali os problemas da população, começaram eles próprios a construir esse novo Código de Meio Ambiente. Porque quando a gente está lá, você não pode estar lá só fazendo um papel de figuração. Você tem que estar ali entendendo o que significa a demanda da população. Por exemplo, a gente começou a diagnosticar fazendo uma planilha mesmo, os temas de todos os contatos que os munícipes faziam com a secretaria. A gente começou a planilhar isso. E a gente entendeu que cerca de 80% das ligações que a gente recebia lá eram sobre árvores urbanas. Ou seja, árvores que estavam trazendo transtorno no calçamento, nos muros, na rede de drenagem, na rede de esgoto. Árvores que foram plantadas há muitos anos atrás de forma inadequada. Por quê? Porque, à época, talvez não se tivesse o conhecimento científico que a gente tem hoje. Então, não estamos culpabilizando ninguém. A gente só está falando que isso aconteceu no contexto que aconteceu. Mas a gente precisa solucionar isso hoje. Agora, é viável eu sair cortando todas as árvores do município que foram plantadas de forma inadequada? Não, porque a gente, como técnico, sabe, a ciência já mostrou, que se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai gerar um impacto sobre a saúde das pessoas. A gente vai diminuir a oxigenação, o sombreamento, o microclima da cidade, dos bairros, vai sofrer uma alteração, certo? Então, a gente desenvolveu o Plano Diretor da Arborização Urbana de Três Rios, junto com a universidade, que tem o curso de Gestão Ambiental lá no campus de Três Rios. Sensacional, sensacional. Professores assim, de várias disciplinas se juntaram, acho que foram 6 professores, se eu não me engano, e 10 estagiários, a ONG Três Rios, Três Árvores, e uma empresa de tecnologia chamada Genius Now, que desenvolveu um aplicativo. Então, esses estagiários iam para a rua diagnosticar essas árvores com o aplicativo, fazia o georreferenciamento da árvore, tudo para que depois também o munícipe pudesse ter uma previsibilidade de quando o problema dele ia ser solucionado. Né? Então, a gente ia ter um planejamento de como que a gente ia substituir aquelas árvores inadequadas, das ruas
que eram pouco arborizadas, quais seriam as espécies que seriam plantadas, para a gente não incorrer no mesmo erro. E, principalmente, o munícipe ia ter uma resposta, porque as pessoas querem ter resposta. A gestão tem que ser focada e direcionada para as pessoas. Né? Então, a gente não pode agir com pouco caso. Quer ver uma coisa que me irritava? A pessoa chegava lá, a árvore estava no fio. Aí chegava lá, alguém falava assim, isso aqui não é aqui não, é na Light. Todo mundo já passou por isso, em algum momento na vida. De ligar para o setor mandar para outro setor. Aí chegava na Light, a Light falava, não, isso é na Secretaria de Meio Ambiente. Aí a pessoa voltava na Secretaria de Meio Ambiente, tendo que trabalhar, às vezes com 2, 3 empregos, com o filho na escola, com problema de saúde, com a mãe para cuidar, que não sei o quê. Ainda tem que ficar sofrendo esse ping-pong, sabe? Então, isso reflete uma falta de cuidado da gestão com as pessoas, porque a gente tem que olhar uma reclamação, um pedido, como uma informação para melhorar a cidade. Né? Então, a gente tentou fazer muito isso lá, através de ferramentas de gestão, como a legislação, o código, e esse plano também, que provavelmente vai ser colocado em prática. Espero que seja colocado o mais rápido possível. Boa. Parabéns aí pelo plano. E, assim, você é uma profissional que tem essa sua bagagem técnica, científica. Você falou agora dessa parte do georreferenciamento das árvores. Tem algumas prefeituras que têm todas as árvores mapeadas. Tem, tipo, por exemplo, um WebGIS, que a população consegue entrar, ver as camadas, clicar na árvore, ver se é uma espécie endêmica, se não é. E tem tudo mapeado. Só que também tem, se eu for tentar ter essa conversa, às vezes, em algumas outras prefeituras, quando eu falar em WebGIS, o cara nunca nem ouviu falar disso. Não, a árvore georreferenciada, não. Isso aí, como é que a gente conscientiza e tem uma conversa com uns políticos, né, pessoas não só políticos, mas pessoas que estão vivendo no setor público, que têm, às vezes, uma cabeça mais fechada, não estão querendo sempre, né, tá se capacitando, estudando. Como é que a gente consegue ter essa conversa? Porque, às vezes, até para mim é difícil. Eu vou tentar oferecer e mostrar isso. Olha só que legal que a Prefeitura de Florianópolis fez. Ninguém quer escutar, porque você fala em WebGIS, o cara nem sabe o que é, ele não quer ter essa conversa. Então, eu fico, às vezes, um pouco tenho essa questão, né? Eu acho que, assim, o gestor e o político, eles não querem desagradar a população. Eles não querem ter um desgaste. E quando você não resolve um problema, isso vai virar um desgaste político, uma hora ou outra, entendeu? Seja hoje nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas também são um termômetro, né? Elas mostram se uma gestão está indo por um caminho mais correto ou menos correto, pela repercussão que os problemas têm, porque a pessoa ela quer ser ouvida e ela quer ser atendida. Então, acho que isso é uma argumentação. Bom, vamos diminuir os problemas e os embates que você acaba tendo nas redes sociais ou com a população reclamando da sua gestão, fazendo um procedimento prévio de entender a sua cidade, de mapear a sua cidade. E depois disso, você vai conseguir atender as pessoas com muito mais facilidade, muito mais rapidez. Por exemplo, esse WebGIS, né, o exemplo que eu dei. Você está centralizando todas as informações num lugar só. Então, até questão que você tem ali, a demanda que você tem de suporte, de atender as questões que a galera está vindo te trazer, né, a população está vindo te trazer, você tem tudo já centralizado num lugar. Então, isso também diminui muito. Às vezes você se reclama, né, eu estou aqui, muito estresse, tem muita coisa para fazer, às vezes eu não consigo render nas pautas que eu tenho que fazer, porque eu estou respondendo outras demandas. Sim. E esse tipo de solução meio que centraliza tudo e resolve alguns problemas, né? E diminui também, não vai ser um gasto, né? Ali é um investimento que depois indiretamente vai estar reduzindo outros custos fácil, que você teria. Porque você acaba tendo que ficar pagando muito incêndio. E aí, como você fica só pagando incêndio, você não tem tempo para sentar para fazer um planejamento do trabalho, entendeu? Mas uma hora, de novo, você tem que cortar esse ciclo vicioso. Você tem que quebrar essa corrente. Senão você só vai ficar apagando incêndio. E o apagar incêndio é muito perigoso para a democracia. Por quê? Quem que vai conseguir acesso ao secretário, ao prefeito, para resolver o problema dele? É aquela pessoa mais vulnerável, que mora no bairro mais afastado, que tem, às vezes, mais dificuldade de ir ao centro, onde geralmente as secretarias estão? Ou é aquela pessoa que tem uma empresa, pessoa mais rica, que tem mais contatos? Então,
Por isso que é mais complicado quando você acaba centralizando muito na mão de pessoas, entendeu? E eu sempre quis descentralizar a gestão, fazer com que os técnicos e os servidores trabalhassem e eu ficasse como uma desatadora de nós ali. Inclusive, nós criamos um procedimento lá, que é o procedimento de denúncias, que a gente chamou de processo capa vermelha. Eu criei isso através de uma portaria, e aí todas as denúncias que começaram a chegar na secretaria, você fazia denúncia pelo telefone, você recebia um número, você entrava na internet, você acompanhava o andamento daquela denúncia, então você sabia, foi para o fiscal fez uma diligência, não encontrou o denunciado, voltou no dia seguinte, você ia vendo tudo que estava acontecendo. Transparência. E segunda coisa, esse processo ele era aberto e ia direto para a mão da fiscalização. Não passava por um secretário, por um agente público, político. Não, isso que você falou de descentralizar o poder é tipo fantástico, né? Porque eu trabalhei em um projeto também, quando eu estava na Newfields, né, uma consultoria ambiental aqui, que eles fizeram um projeto Barra Limpa, que foi um projeto que eu gostei muito de trabalhar, que era justamente, criavam um aplicativo, estava tendo muito despejo ilegal de esgoto nas lagoas aqui da Barra da Tijuca, né? Só que é muito difícil o controle, porque são ligações pequenas, clandestinas, então não tem como estar fiscalizando aquilo todo dia. E aí o que a gente fez era um aplicativo que a população baixava, tirava uma foto, poderia tirar foto, fazer um vídeo, já subia no sistema, num WebGIS, né, num mapa interativo georreferenciado com a denúncia. Isso depois já tinha acesso ao Ministério Público, tudo dando poder para a população. Exato. Falou, ó, viu uma ligação clandestina? Tira foto. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos, foi descobrindo um monte de coisa, que tinha um monte de controle de televisão, né, tipo de modem, a galera não sabia o que, né, as empresas, em vez de descartar certo, jogava tudo nas lagoas. Nossa. Então, uma coisa que a gente pensou foi levando outra coisa, foi levando, e aí com as denúncias da população a gente foi descobrindo um monte de outras coisas, né? Agora, isso sabe os conselhos que eu recebi nessa época? Alice, não faz isso não. Por quê? Você vai estar perdendo poder. Como assim vai estar perdendo poder? Se é uma pessoa que é denunciada, que é a Dona Maria, o seu João, que uma pessoa ali que ninguém conhece e tal, aquela pessoa sofre a fiscalização. Mas se for uma pessoa que todo mundo sabe quem é, um empresário, influente, alguém assim, você tem a opção de ligar para ele e falar, amigo, olha só, estou com uma denúncia aqui, mas eu vou te ajudar. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e você, depois a gente vê. Pode deixar comigo que está na minha mão. A partir daquele momento ele te deve um favor. E as pessoas falaram isso para mim. Entendeu? Falaram, Alice, não faça isso, você vai perder o poder de gerenciar as fiscalizações que você quer que sejam feitas e que você não quer que sejam feitas. Aí eu falei, não, mas aqui a gente precisa ter um tratamento igual para todo mundo. Então, se é uma pessoa que é uma pessoa que ninguém conhece, que está lá, um trabalhador de um bairro afastado, ou é um empresário influente que tem 1000 funcionários, não importa. Eles são iguais perante a lei. E perante a secretaria eles vão ser iguais, vão ser tratados de forma igual. Mas os conselhos eram para não fazer isso. Não, justamente por causa disso. Você descentraliza o poder. Você passa o poder para a mão dos fiscais, para a mão da própria população. Porque a partir do momento que você dá transparência, eu não consigo mais falar assim, deixa esse processo para lá. Esquece essa denúncia aí. Não, porque você tem um código que você acompanha aquela denúncia em tempo real. E aí você sabe todo o andamento. E se para de andar, você sabe que parou de andar. Não, até a tese, até é curioso falar isso, dessa parte de colaboração, né? A tese da minha pós-graduação em geotecnologia foi a parte de mapeamento colaborativo. E é fantástico, né? Porque mesmo que você contrate uma consultoria para fazer um mapeamento, tudo bem, pode fazer um mapeamento legal, mas quando tu dá ferramentas para a população fazer esse mapeamento... Olha, as pessoas é que estão vivendo na cidade. As pessoas é que sabem os problemas que elas estão enfrentando todo dia. A pessoa que passa todo dia numa rua para ir para o trabalho é que sabe quais os problemas que tem naquela rua. Um gestor, ele não é onipresente. Ele não está na cidade todo o tempo todo vendo tudo que acontece. A gente tem que confiar na população. Né? Então, começar a fazer algumas ferramentas para ir aumentando a participação e acostumando as pessoas a participarem. A gente fez uma época lá na pandemia. A gente fez um cadastro de tocos.
né, em que a gente criou um formuláriozinho, quer dizer, não gastamos nada, um formulário no Google, colocamos no site da prefeitura, nas redes sociais, e se você soubesse de algum toco na rua, que está lá 20 anos, que foi cortada a árvore e nunca foi substituída, e está lá só aquele toco, ou seja, a gente tem um nicho ali que poderia entrar outra árvore ali, apropriada, você podia entrar ali e colocar o endereço. Por quê? Porque é um absurdo eu achar que eu conheço todas as ruas da cidade, todos os problemas. Eu quero ouvir de você. Onde que está o problema que mais te incomoda? Ao invés de querer ter uma ideia mirabolante, né? Às vezes você está tentando ter 1000 ideias, só que você não fez o principal, que é abre um formulário, pergunta para as pessoas, marca uma reunião, vamos conversar, vamos debater, né? E aí você vai acostumando as pessoas a participarem de coisinhas assim, talvez pequenas, aí começa a aumentar qual a cor que você acha que a gente deve usar no parque e tal. Aí você começa a aumentar para uma pergunta mais séria. O código de meio ambiente, sabe? Porque as pessoas vão acostumando a participar. Porque não é fácil também. Eu vou te dizer que esse formulário, a gente abriu esse formulário que teve uma super participação. Não, a gente não teve uma super participação. Mas esse foi o primeiro. Então, a ideia é justamente essa. No primeiro, você tem menos, aí você mostra os resultados. No segundo, as pessoas que viram o resultado do primeiro já vão participar mais. Então, é isso. E depois que você engrena, você não consegue mais voltar atrás. Porque as pessoas querem participar. Não, e até cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, né? Teve uma vivência diferente. E aí, quando você abre, né, dá voz, chegam ideias que você nunca pararia para pensar. Por exemplo, eu fiz parte da minha graduação na Austrália, né, na Universidade de Tecnologia em Sydney. E lá tinha umas soluções assim que eu ficava assim, caramba, por que não tem isso no Brasil? O negócio do caminhão de lixo, por exemplo. No caminhão de lixo, a gente tinha um aplicativo da prefeitura que ele, quando o caminhão estava chegando, já recebeu a notificação, aí a gente falava, bota o lixo para fora, o caminhão está chegando. Eu falei, cara, negócio simples. O ônibus também, lá, isso era 2015. O ônibus também, a gente estava numa festa, estava frio para sair à noite, vamos sair agora, vamos sair... Não, olha aí que horas o ônibus vai passar. A gente abria, viu o ônibus em tempo real, não, ainda falta 20 minutos. Não, ou a gente vai pegar esse ou vai pegar o próximo. Muito legal você ter falado isso, porque agora eu estou até me sentindo. Porque nós implementamos a coleta seletiva em Três Rios em 2017. Final de 2016, início de 2017. E a gente sentia que a logística era um problema. Porque como que você vai colocar o material para coleta seletiva se você não sabe quando que a coleta seletiva vai passar na sua casa? Você vai ficar lá de plantão esperando o caminhão, as pessoas estão vivendo, estão trabalhando, e aí? E aí nós desenvolvemos um aplicativo que fazia exatamente isso. Eu lembro que eu falava assim, eu quero um aplicativo que funcione igual um Uber. E quando ele tiver, eu quero ver o caminhãozinho da coleta seletiva vindo na minha rua para eu saber que eu coloco o material lá àquela hora. É claro que também tem que ter uma previsibilidade, porque a pessoa sai 8 horas da manhã para trabalhar. Então ela não vai ficar lá olhando, tá vindo, e sai correndo para casa. Mas isso também diminuiria a colocação desse material nas vias públicas e problemas de drenagem. Sim. Isso aí, na rede de drenagem. Então a gente criou esse aplicativo. Legal. E a gente começou a utilizar, só que a gente teve um ano ali super atípico, que foi o ano da pandemia, né? Que a gente acabou não conseguindo implementar tudo que a gente queria. A gente foi aprovado no edital dos recicleiros, já ouviu falar? Os recicleiros, eles são uma certificadora de logística reversa. Eles são mais do que isso, eles são um instituto de logística reversa. E eles trabalham com um tipo de crédito de reciclagem que a gente chama de crédito de massa futura. O que isso significa? As empresas elas têm que fazer a retirada do material, né? Trazer de volta o material que elas colocaram no mercado. É isso que a gente chama de logística reversa. No caso de empresas de embalagem, elas têm hoje o acordo setorial, que fala que eles têm que tirar 20%, 22% do que eles colocam no mercado, em pós-consumo eles têm que retornar. Só que as empresas não têm necessariamente o know-how para poder fazer isso. Fazer coleta de resíduo, né? Não é o mercado que eles trabalham com indústria, não trabalham com coleta de resíduos. Então, eles acabam terceirizando isso para cooperativas através dessas certificadoras que vão lá, conferem se o material, se não está tendo duplicidade de nota e tudo. E aí essas empresas pegam esses certificados, essas notas fiscais, e apresentam para o Ministério do Meio Ambiente para comprovar que eles estão cumprindo a logística reversa.
os recicleiros são isso. Só que esse crédito de massa futura é muito interessante. E ele é uma inovação recente, porque ele não necessariamente a cooperativa já está funcionando e já está retirando os 22%. Eles investem na cooperativa, assim, esperando e acreditando que no futuro a cooperativa vai tirar aquela massa correspondente. Por isso que chama massa futura. Então é um investimento que vem para depois você ter resultados. Né? Você não tem que estar já com o projeto funcionando, com os investimentos iniciais já feitos, que às vezes são o maior empecilho. Nós passamos entre 12 municípios de 1.000 municípios que estavam concorrendo. Então, Três Rios foi selecionado, só que veio a pandemia e o projeto ficou paralisado 1 ano. Depois disso, eles já conseguiram colocar em prática muita coisa. Ainda tem muita coisa que pode avançar. Três Rios pode virar assim, um case, uma referência mesmo em reciclagem. Já foi. Né, lá já existia um projeto chamado Recicla Três Rios, que ficou super famoso, foi citado em livro. Então, a população lá adere bem, sabe? Se você coloca caminhão na rua, ponto de entrega voluntária e faz a coisa, dá toda a estrutura para a coisa acontecer, a população adere legal. Só que muitas vezes a gente vê que, por exemplo, as prefeituras às vezes nem ficam sabendo dessas iniciativas. Se tem alguém que está escutando o podcast e fala, cara, eu tenho muito, né, a vontade de fazer acontecer, de participar dessas ações, onde que eu tenho que olhar? Onde que eu tenho que pesquisar para ficar sabendo dessas coisas que estão acontecendo? Se for um município, eu sugiro que procure e faça parte da ANAMA, que é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Eu fui presidente da ANAMA do Rio de Janeiro durante um pouco da minha gestão ali na Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios, e depois em Areal eu fui reconduzida à presidência, e a ANAMA ela é uma articulação entre as secretarias de meio ambiente. Então, você fica muito mais forte, você fica sabendo de tudo primeiro, tudo que é discutido no Senado, você fica sabendo através da ANAMA, enfim. Mas aí como é que funciona lá dentro? São reuniões tipo, online, com uma periodicidade? Você se filia e aí você passa a receber informações em tempo real, você participa das reuniões que vão deliberar questões junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, por exemplo, ao CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. A ANAMA tem representação em vários colegiados, né? Então, os municípios acabam tendo voz através da ANAMA. E o contrário também. A ANAMA traz as informações para os municípios. Eu acho que vale muito a pena. Eu acredito, eu descobri a ANAMA assim, quase que sem querer, sei lá, uns 5 anos atrás, um pouco mais do que isso, e vi um grande potencial, porque os municípios têm problemas muito similares, sabe? Eles, assim, existem problemas que são muito parecidos. Tem as particularidades locais, mas tem problemas que eu falo que só muda de endereço, principalmente os problemas assim, políticos e de estrutura. Por isso tudo que a gente já conversou. A pauta ambiental não é uma prioridade das gestões, de modo geral. Então, é até engraçado. A gente fazia as reuniões, às vezes, da ANAMA, os encontros, e os secretários viam, todos eles falando a mesma coisa comigo. Alice, estou sem carro. Alice, estou sem carro. Nossa, Alice, meu carro deu defeito, já tem 6 meses e eu não tenho carro. Era um problema recorrente. E qual que é o problema do carro? O problema do carro é uma indicação de que a secretaria não tem estrutura mínima. Né? O secretário não consegue participar de um colegiado de secretários, 92 secretários ali para conversar, para debater as pautas em comum, e ele não consegue ir porque ele não tem um carro. Né? Isso é muito mais comum do que se imagina. E né, falar de carro, eu não vou nem falar de computador, não tem impressora, não tem, sabe? Complicado. Um problema de estrutura. Esse problema de estrutura é um reflexo da falta de prioridade. Concordo 100%. E pensando agora, quais são os seus planos, assim? O que você está vendo aí pro futuro? Você tem uma clareza do que você quer nos próximos anos? Essa pergunta é complicada. No início desse ano, eu fui para o Estado. Fui trabalhar na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade como coordenadora de desenvolvimento de projetos de resíduos sólidos e economia circular. Esse convite veio depois do Congresso, porque acabei me envolvendo muito ali com a pauta de resíduos e o Estado foi um grande apoiador do Congresso
Então, veio esse convite da superintendente Mariana Maia e da subsecretária Ana Ache, e eu passei alguns meses ali trabalhando com elas dentro da secretaria, e, de novo, minha cabeça, né? Meu coração. Falei, meu Deus, aqui que é o meu lugar mesmo. Né? Que você começa a trabalhar e o brilho no olhar volta, sabe? Você fala, nossa, quero... E quanto mais você estuda, você vê que o mundo vai se abrindo cada vez mais, né? Não adianta. Tipo um Aí oceano, você né? fala, estou entendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando você termina de entender, saiu uma lei nova, um decreto novo. Então, você tem que ficar o tempo inteiro ali naquele desafio de entender mais, de Ser estudar eterno aprendiz, né? É muito interessante. E é muito interessante quando você vê resultado disso na prática. Quer dizer, a gente vai, trabalha, discute, não sei o quê, aquele decreto tem um problema, ele não está apontando para isso, ele não está vendo com isso. Aí você fica conversando sobre isso, um tempão, de repente, o decreto muda. Sabe? Aí você fala, caramba, agora vai. Então, isso dá um gás, assim, uma adrenalina muito grande. E eu acabei tomando a decisão de voltar para o município para contribuir da forma que eu acho que eu posso contribuir nesse momento, que é me candidatando a vereadora. Nunca pensei nisso na minha vida. E realmente isso foi uma decisão... Tem que ter orgulho, né, Ana? Olha só como que isso é interessante. Tem que ter orgulho. Mas, infelizmente, a política, as pessoas... A gente está com tanto preconceito com a política, sabe? Ela tem causado tanto transtorno, mais transtorno do que solução para a gente, que a gente acaba tendo vergonha de se envolver com a política. Sabe? E durante muito tempo eu senti isso. Eu não queria me envolver. Não, eu não quero saber disso, não. Só tem bandido. Isso é um problema quando você pensa que na política só tem bandido. Isso é generalização, né? Para nenhuma área dá para generalizar. Nenhuma Todas as área áreas são dá feitas pra por generalizar. seres humanos, né? E se você confessa isso em voz alta, que na política só tem bandido, primeiro, os políticos são colocados lá pelas pessoas, pela população. É o voto que coloca os políticos lá. Então, se só tem bandido, somos nós que estamos colocando só bandido lá. Então, a gente tem que parar de colocar bandido. Começar a colocar pessoas que são corretas. Estudar sobre as pessoas que estão se colocando à disposição. Estudar qual é o histórico dessa pessoa. Será que essa pessoa tem uma ficha limpa de verdade? O que acontece se eu botar o nome dessa pessoa no Google? Sabe? Minimamente. A gente faz isso para assistir Big Brother. Por que a gente não vai fazer isso com a pessoa que vai ficar lá 4 anos mandando e desmandando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Então, isso é um problema quando a gente pensa e a gente admite em voz alta assim, não, política só tem bandido. E se isso for verdade, aí que eu tenho mais ainda que me envolver. Você não concorda? Com certeza. Sabe? Então... É um dilema, assim, mas... Não, a gente sofre isso também, por exemplo, quando a gente começou a dar treinamento, né? Então, sempre prestei serviço, e aí começa a dar treinamento, a galera já fala, virou vendedor de curso, agora vendedor de curso. Ou, faço treinamento de desenvolvimento pessoal porque eu quero me tornar um líder melhor com os funcionários, com o pessoal da nossa equipe mesmo. Aí a pessoa, agora virou coach. Virou coach. Tá falando que nem coach, virou coach. Então, essa generalização, não cabe. Claro, tem coach que é falcatrua? Tem, mas você vai pegar todos os outros que já transformaram tantas pessoas por causa daquele que é falcatrua. Sim. Mesma coisa de vendedor de curso. Tem vendedor de curso que o cara promete, não entrega nada? Com certeza tem. Mas você vai generalizar todos os outros por causa disso, né? Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu tenho que citar um amigo querido, que é o Gutinho Bernardes, o prefeito lá do município de Areal. Eu conheço o Gutinho há muito, muito tempo. Ele é ambientalista também e ele veio se candidatar a vereador. Ele está no primeiro mandato dele de prefeito e teve um mandato como vereador. Quando ele estava se candidatando, que eu soube que ele estava surgindo, né? Eu encontrei com ele e falei, amigo, você está de sacanagem, você vai entrar nessa. E ele, que é bem mais novo do que eu, inclusive um prefeito muito jovem, muito antenado, pensa no futuro, muito maneiro de ver, ele virou para mim e falou assim, nunca mais vou esquecer, amiga, enquanto a gente achar que a política é coisa para gente ruim, a gente só vai deixar espaço para as pessoas ruins estarem lá dentro, entendeu? Então, se a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa de importante, de útil, de positivo para a vida das pessoas, e a gente se omite, a gente está sendo tão responsável quanto aquelas pessoas que estão lá. Né? Então, foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu sei
que é uma entrega muito grande que eu vou fazer, assim como fiz em outras vezes ali. Eu falava que só faltava botar um colchonete dentro da secretaria, porque realmente eu ficava ali, eu não queria largar o osso, eu queria ir, queria fazer. Mas isso me trouxe um preço, né? Me trouxe ansiedade, me fez não ver muitos momentos do meu filho, né? Então, eu sei que eu vou pagar um preço, porque eu não vou fazer pela metade, entendeu? Eu vou me entregar completamente. E, é claro, eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar porque eu acho que eu posso contribuir de verdade. Não, mas é isso que a gente precisa, né? Quem esteja disposto a assumir a responsabilidade, porque vai ter muita responsabilidade, né? Você sempre lidou com muita pessoa, você vai estar lidando com cada vez mais pessoas e tendo um poder bem maior, né? Então, torço para que dê certo, vou ficar feliz aí pelo sucesso. Tenho certeza que a população também vai ser bem legal. E a gente chegando agora na parte final, acho que a gente poderia ficar conversando aqui umas 3 horas, né? Até mais. Mas aí a gente vai chegando para a parte final. Até agradecer também o nosso patrocinador, né? Que é o braço de consultoria da Ambiental Pro, que é bem focado nessa parte de tecnologia, inovação para o setor ambiental, desde a parte de WebGIS, gerenciamento de banco de dados, parte de automação de tarefas, mas sempre com foco no setor ambiental. E aí eu queria que a gente, né, para ter uma reflexão final, assim, que você desse uma dica ou que você pudesse dar um caminho para quem está ali na universidade, tem essa mentalidade que você tem também de querer fazer as coisas darem certo, querer fazer as coisas acontecerem, mas fica meio desacreditado às vezes. Será que eu vou conseguir influenciar alguma coisa? Então, que conselho que você dá? Seja para esse estudante, ou seja para quem já está até, às vezes, há bastante tempo no mercado. Pode ser você que sabe. Você... Olha, o que eu diria é, primeiro, para os jovens, façam tudo. Não deixem nenhuma oportunidade passar. Então, te chamou para ir no congresso, não sei o quê. Vamos. Chamou para fazer parte de um artigo. Vamos. Porque é assim que você vai descobrir qual que é a sua vocação realmente. É testando de tudo. Você se embrenha em tudo. Faz educação ambiental, faz pesquisa de campo, faz de tudo, que você vai descobrir aquilo que você mais gosta, aquilo que mexe mais com o seu coração. Isso é muito importante porque você vai ter que fazer alguma coisa o resto da vida. Na sua profissão, você vai ter que escolher uma hora um caminho e vai repetir isso todo dia. Então, vai ser muito melhor se você repetir todo dia uma coisa que você gosta muito de fazer e que faz o seu coração se aquecer. E a outra coisa que eu diria é: não se desvirtuem de seus princípios. A pessoa pode falar o que quiser, mas, no final das contas, quem vai deitar a cabeça no travesseiro e ter que dormir vai ser você. Então, que você faça aquilo que você realmente acredita. Existe uma vozinha dentro da gente que é, às vezes, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa criação, né, que fala para a gente o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Então, escute a sua própria voz interior e siga os seus princípios. Não se desvirtue. Porque não concordo 100%, eu mesmo passei muito por isso, né? Tem muita gente também que às vezes toma uma decisão profissional por conta da família e às vezes não se identifica aquilo que está fazendo e vai fazer pro resto da vida, né? E se você está estudando, né? Se você está trabalhando com uma coisa que você não gosta muito, você não vai querer estar se capacitando naquilo e estar participando dos congressos porque isso não te interessa, você não vai ter tesão de fazer aquilo, né? E quando você consegue descobrir algo que realmente faz seu olho brilhar, então você, cara, vai querer sábado, domingo participar de congresso, estar estudando, tá sabendo o que está tendo de novidades, né? E aí você colhe os frutos, entendeu? Muita gente fala assim, já ouvi, inclusive, num ambiente muito machista, deve ter algum político por trás dela, ou algum homem por trás dela, sabe? Porque acham que eu acabei galgando os patamares que eu fui galgando como presidente de associação de secretários, secretária de meio ambiente de 2 municípios, diretora de outro... Eu fui para o Estado, fui gerente de relações institucionais da Masterplan. Deve ter alguém fazendo alguma coisa. Gente, é uma consequência lógica. Se você trabalha, se dedica, estuda, dá tudo de si, como consequência, você vai ser, uma hora você vai ser beneficiado, as pessoas vão te olhar e vão falar, poxa, eu preciso dessa pessoa. Então, que as coisas aconteçam como consequência e não como uma ambição e tal. Não procure o caminho mais curto, não, porque uma hora isso vai te levar para um lugar que você
talvez se arrependa. Não, eu gosto de uma reflexão também, assim, como é que eu vou fazer para faturar R$1 milhão? Cara, pensa assim, como é que você vai fazer, como é que você pode fazer para ajudar 1 milhão de pessoas? Porque R$1 milhão vai ser consequência se você está ajudando 1 milhão de pessoas. Então, pensa, né, no teu propósito ali, e quanto mais pessoas ajudar, cara, você vai ser mais bem-sucedido financeiramente, pessoalmente, né? Então, acho que essa reflexão é importante, né? Veja, faz de tudo até descobrir o que você gosta. Não se desvirtue dos seus princípios e trabalhe muito. As consequências vão vir. Porra, bom demais. Então, só agradecer. Chegamos ao final do nosso episódio. Se quiser passar, não sei que redes que você usa, se alguém gostou e quiser entrar em contato com você, falar, fica à vontade também para compartilhar. Bom, eu estou muito ativa lá no Instagram, né? Gosto muito de trocar lá com o pessoal. Tive um tempo meio low profile, assim, por causa dessa ansiedade que me gerou. Mas hoje já sei lidar muito bem com isso e tem pessoas muito interessantes lá que trazem sempre sugestões bacanas e discutem os conteúdos lá que eu mostro que não são só da área ambiental, são também da saúde, da desenvolvimento econômico. Então é uma discussão que está sendo ampliada cada vez mais. E que está tudo interligado, né? Que a gente falou aqui no episódio. E lá no Instagram eu estou como alice.rage. E o Rage se escreve H-A-G-G-E. Então, podem me seguir lá no Instagram, vai ser um prazer trocar essa ideia. E meu LinkedIn também é fácil de me achar. Ali também tenho que movimentar um pouco mais. Confesso que o Instagram acaba sendo mais dinâmico para mim, mas o LinkedIn também acho que é uma ferramenta super interessante assim, para a gente postar coisas mais da área. E de vez em quando surge alguma coisa por lá. Prometo que eu vou postar mais. Tá assumindo compromisso publicamente. Tô. Mas acho bacana, acho importante. E convido a todos para entrar nesse debate aí junto comigo. Boa, vamos para cima. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Pessoal que ficou assistindo. Vamos que vamos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Valeu.